Se você ama o futebol inglês, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Eu sou o Caio e esse é o 11 da 28ª rodada da Premier League 2025-2026. É aqui que a gente escala os melhores a cada rodada do campeonato inglês. Goleiro. Para o nosso gol, temos Carl Darlow, do Leeds United. O Leeds recebeu o Manchester City em casa e foi vencido por 1-0. Mas Darlow ao todo do jogo teve 4 defesas, 2 delas que foram determinantes para o jogo ter sido só 1-0. Primeiro, na cabeçada queima-roupa do O'Reilly e depois, na outra cabeçada que ia no cantinho do Mark Guéhi. Apesar da derrota, acredito que o Darlow tenha tido a melhor média no geral nessa rodada. Laterais. Um dos responsáveis por vazar o nosso goleirão Darlow foi o lateral Ryan Aït-Nouri, do Manchester City. Depois desse passe magnífico do Cherki, foi Aït-Nouri que cruzou para Semenyo fazer o gol da vitória do Manchester City. Além disso, ele teve 11 duelos ganhos, 5 recuperações de bola e mais 2 cortes no jogo. Improvisado na lateral direita, temos Yerson Mosquera, do Wolverhampton. Momentos raros de um defensor dos Wolves nessa temporada, hein? No jogo contra o Aston Villa, Mosquera teve 7 duelos ganhos, 3 desarmes, 4 cortes e mais 2 chutes defendidos. Além, é claro, de um dos lances mais importantes da partida. Quando o jogo estava 1-0 para os Wolves, no finalzinho, depois do chute do Maatsen, a bola sobrou limpa para o Onana. E com o Dibu vendido no lance, Mosquera apareceu para evitar que ela entrasse no gol. E pouco tempo depois, os Wolves conseguiram fazer o 2-0. Apenas a segunda vitória dos Lobos nesse campeonato inglês. Zagueiros. Para a nossa zaga, começamos com Rúben Dias, do Manchester City. O português teve 6 duelos ganhos, 11 cortes e ainda teve um desarme, sendo o último da defesa contra o Leeds United. E ao lado dele, temos Jarrod Brent White, do Everton. Em um dos jogos malucos dessa rodada, o Everton foi até o St. James Park e venceu o Newcastle por 3-2. O zagueiro inglês teve 6 duelos ganhos, 3 recuperações de bola e 8 cortes. E ainda foi ele quem abriu o placar para os Toffees. Depois do cruzamento no escanteio do Garner, ele se antecipa na primeira trave, cutuca de cabeça e ela cai lá na segunda trave, literalmente, para vencer o Nick Pope e colocar o Everton na frente. Meio campo. Nosso meio campo começa com o brasileiro João Gomes, do Wolverhampton. Belíssima partida do João Gomes contra o Villa. Foram 95 dos passes concluídos. Ele teve 7 duelos ganhos e 7 recuperações de bola. E foi justamente assim que saiu o primeiro gol dos Wolves. Ele rouba a bola do Rodgers, dá uma caneta linda no Barkley e deixa pro lateral Chachua. O lateral cruza, Armstrong amortece e o próprio João Gomes faz um golaço para abrir o caminho da vitória para os Wolves em casa. Um pouco mais avançado, Bruno Fernandes, do Manchester United. Na vitória do United de virada contra o Crystal Palace lá no Old Trafford, é chover no molhado falar que ele jogou muito. Ele teve 6 passes decisivos no jogo, quase fez um golaço de falta e depois de um tapa absurdo, o Matheus Cunha driblou bonito e sofreu o pênalti do Lacroix, que foi quem abriu o placar pro Palace. Ele foi expulso nesse mesmo lance. O camisa 8 dos Red Devils foi pra bola e deixou tudo igual em 1-1. E pra coroar a atuação dele, olha esse lance. Domínio perfeito, olha para a área e tome cruzamento na cabeça de Benjamin Sesko virar o jogo pro United. Um cruzamento teleguiado para Sesko, sempre ele sendo decisivo nessa temporada. E o Bruno Fernandes, um gol e uma assistência na virada dos Red Devils. E ao lado dele, o protagonista do jogo maluco da 28ª rodada. Temos Mikkel Damsgaard, do Brentford. Num jogo caótico, o Brentford foi até o Turf Moor e venceu o Burnley por 4-3. Cruzamento do Otara e Damsgaard estava na área para de cabeça aos 9 minutos abrir o placar para o Brentford. Depois foi o próprio Damsgaard que deu esse belo passe para servir Igor Thiago, que fez 2-0. Assim fica mole pro camisa 9. O Brentford abriu 3-0, mas o Burnley foi lá e conseguiu empatar em 3-3. E eu deixo aqui a menção honrosa para o Hannibal Mejbri, que teve 2 assistências, mas vai ficar só na menção mesmo. O Burnley chegou a virar o jogo para 4-3,
mas o Jason Anthony recebeu em posição irregular para cruzar para a área. E aos 93 minutos, o Rico Henry colocou para a área. Ela sobra e se oferece para Damsgaard chapar no cantinho e fazer o gol da vitória das abelhas. 2 gols, incluindo o gol da vitória, mais uma assistência num jogo caótico desses, é o que vão render pro Damsgaard o prêmio de MVP dessa 28ª rodada. E o Burnley ainda teve um gol anulado aos 97 minutos. Que azar do Ashley Barnes que a bola pegou na mão dele. Agora voltamos para nossa volância, porque lá temos mais uma vez Alex Iwobi do Fulham. Alex Iwobi jogando como meia central. Gostamos. Contra os Spurs, foram 7 recuperações de bola, 6 duelos ganhos, 2 desarmes e 4 passes decisivos. E como se não bastasse, ele encontra o Harry Wilson por dentro, recebe de volta e dá uma chapada cruzada para fazer um golaço absurdo. 2-0 pro Fulham. E já que mencionamos o Wilson, bora pros atacantes. Atacantes. Harry Wilson, camisa 8 do Fulham. Além de ter tabelado com Iwobi para fazer o 2-0, também deixou dele. Depois do lançamento do TT, a bola sobrou e Oscar Bob cruzou. A bola desvia e chega em Harry Wilson, que pegou um sem pulo para fazer um lindo gol que abriu o caminho para a vitória do Fulham contra o Tottenham Hotspur. E fechando o nosso ataque, Hugo Ekitike do Liverpool. Na goleada dos Reds contra o West Ham por 5-2, o Ekitike esbanjou o bom futebol dele nessa temporada. Com 5 minutos de jogo, ele recebe um bolão do Gravenberch e chuta rasteiro no cantinho para abrir 1-0 para o Liverpool. Depois do escanteio do Salah, a bola chega para o Ekitike no segundo pau. O francês ajeita para trás e Alexis McAllister faz um golaço para colocar 3-0 no placar para o Liverpool. Mais tarde, ele recebe do McAllister, dribla 2 jogadores e toca para Gakpo na ponta. O holandês avança e chuta. Ele ainda contou com o desvio na zaga e a bola vai para o cantinho e faz o 4º gol dos Reds. 2 assistências e um gol para o nosso atacante na goleada por 5-2 do time de Anfield. Menção honrosa. E para menção honrosa dessa 28ª rodada, temos a maior defesa dessa temporada de Premier League. E foi dele, Jordan Pickford do Everton. Ah, mas é só a 28ª rodada. Beleza, então se liga. O Everton foi até o St. James Park e venceu o Newcastle por 3-2. E só venceu porque aos 94 minutos a bola sobrou na entrada da área e o Tonali pegou na veia, no ar, para defesaça salvadora do Pickford. Gente, a gente tá falando aqui de uma defesa de menos de 1 segundo de tempo de reação. Se o chute do Tonali foi nota 10, a defesa do Pickford foi nota 11. A bola ainda explodiu na trave antes de sair. Esses foram os 11 da 28ª rodada da Premier League 2025-2026 e a gente agradece demais a você que assistiu até aqui. Faltam só 10 rodadas, pessoal. Deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e comenta aqui embaixo. O Arsenal venceu o Chelsea nessa rodada, mas será que aguenta? Será que vai conseguir ser campeão? Ou será que o City vai conseguir perseguir e alcançar o Arsenal? E lá embaixo, quem será que salva? Os Wolves têm chance de escapar? O West Ham cai? O Nottingham Forest cai? Comenta aqui embaixo o que você tá achando dessa temporada de Premier League até agora. Não deixa também de seguir a gente nas redes sociais, @11 da rodada, tudo junto e por extenso. Já vamos ter mais Premier League nessa semana e é claro, com o fim da rodada, o 11 tá de volta. Confira aí os jogos da 29ª rodada. Tamo junto e até logo!